todos, sejam bem-vindos para mais uma semana de atividades na nossa casa, na Casa Espírita, e que a paz do Mestre acolha a todos aqui presentes, a todos os irmãos, em mais uma semana de estudos e trabalhos aqui a serem realizados. A gente pede, como de praxe, para que desliguemos os celulares nesse momento, para que a gente possa entrar em sintonia com todas as mensagens e ensinamentos aqui da noite de hoje, para que a gente possa se concentrar nesse momento na palestra que ia ser realizada. Tá? Ela vai fazer agora a nossa leitura de preparo de ambiente. É do livro Reflexões, psicografado pela Márcia. Não é um ano novo que vai modificar qualquer coisa em nossa vida. Os anos são feitos de dias iguais. O que os torna diferentes é o nosso comportamento perante a vida, nossa transformação interior. Portanto, não se engane com fogos de artifícios e o borbulhar do champanhe. Nada muda se não nos transformarmos, nos abrirmos para o amor incondicional. Só com ele será possível a real transformação. Enquanto nos fixarmos na matéria e esquecermos que nosso espírito, nossa essência é eterna, e é com ele que teremos que conviver, sem máscara, sem hipocrisia, nos desnudando para toda a eternidade. Vamos nos enganando com o simples mudar de um número, uma simples comemoração. Mas comemorar o quê? Se não nos transformarmos e não conseguirmos ter olhos para ver que o novo tem que vir de dentro. E que devemos deixar o homem velho partir para a construção do homem novo. Tenhamos consciência e vamos começar de hoje a escrever uma nova história, onde o amor, a gratidão, o perdão e principalmente uma nova consciência para com o planeta, que nos acolheu como uma mãe acolhe seu filho. E nós o maltratamos, matando suas belezas e riquezas naturais. E ele, como que agonizando, nos pede socorro. E nós, como feras selvagens, continuamos a devorá-los. Nossa digestão ficará muito difícil se não tivermos a água cristalina e o ar purificado de que tanto necessitamos. Transformem-se. Lembrando que todo dia é um novo dia. Vamos nos preparar então, elevar o nosso pensamento, o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai amado, cá estamos para mais uma noite de estudos aqui na casa. Agradecemos a vossa presença salutar em nossa vida, em nossa jornada, a espiritualidade superior que sempre nos acolhe, nos acalenta, e que essa noite possamos sair daqui agradecendo a vossa presença, agradecendo ao nosso palestrante, para que essa noite possamos ter cada vez mais fortalecimento, fé, esperança e vosso amor em nossa caminhada, em nossa jornada. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, gratidão, que assim seja. Amém. Então, com muita alegria na noite de hoje, a gente recebe nossa irmã Daniele Bom Jardim, com o tema A Consciência Divina Precisa Despertar. Boa noite, Daniele, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar de volta nessa cidade que me é tão querida. Encontrando meu colega de colégio aqui. Muito bom. Esse tema, consciência divina precisa despertar. Esse é um chamado que nós estamos recebendo e sendo intimados pela transformação que a Terra está passando agora. Nós estamos aí entrando na fase final da transição planetária, em que todos nós vamos ou permanecer aqui, se a gente conseguir chegar a uma determinada frequência vibratória de uma consciência desperta que conseguiu transcender ao ego, ou nós seremos encaminhados a outros planetas em que daremos continuidade ao nosso processo evolutivo. Mas é muito importante que a gente entenda o que isso significa no nosso dia a dia. O que é uma consciência desperta? Consciência. O que é a consciência? Consciência de si, de quem somos nós, da instrumentalidade que carregamos, de quem somos, porque apesar de estarmos aqui na nossa melhor fase evolutiva, porque nós estamos na nossa melhor fase evolutiva, nós ainda somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. Nós temos uma tecnologia humana que nós
não sabemos utilizar. Temos inteligências que ainda continuam adormecidas, principalmente a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, para ela ser ativada, ela precisa pelo menos que a gente tenha a nossa mente dominada, controlada. E quem aqui pode dizer que tem? Quem aqui pode dizer assim, eu penso uma coisa de cada vez, eu controlo meus pensamentos, eu não entro naquele circuito enlouquecido de pensamentos um após outro, sem controle, sem pé nem cabeça, como se fosse um labirinto sem fim. E, no entanto, essa é a nossa principal instrumentalidade, a nossa mente. E nós não conseguimos ainda dominar a nossa mente. A nossa mente é uma potência criadora, mas ela é como se fosse uma tela de projeção. Ela não é a nossa realidade. Quem aqui tem o hábito de meditar? Nem 10%. Nem 10%. Sabe qual o maior benefício que a meditação traz para a vida da gente? A gente perceber que a gente não é o que pensa. Nós não somos o nosso pensamento. O pensamento, ele é um evento mental. Ele passa na nossa tela mental. Mas o observador, aquele que está observando o pensamento passar, somos nós, a consciência. Quem aqui vive preso na mente? Ou no passado ou no futuro? Ninguém? Porque se vocês não meditam, eu ousaria dizer que 99%. 99%. E o que isso significa? Que todos nós ainda estamos presos a uma estrutura de ego. E eu vou explicar isso para vocês. O hábito de meditar, e aí vamos dar o exemplo da meditação que o Buda trouxe para nós. É você prestar atenção na sua respiração, enquanto o pensamento passa pela tela mental. Essa é a meditação básica, existem várias outras técnicas, né? Mas você ter atenção na sua respiração, enquanto os pensamentos passam pela mente. Vamos fazer aqui esse exercício? Eu vou contar aqui 1 minuto. 1 minuto. Feche os olhos. Todos, por favor. Feche os olhos e tragam a atenção para a respiração. O ar que entra e o ar que sai. Enquanto esse ar entra e sai, vocês estão com a atenção na respiração, percebam os pensamentos que passam pela mente. Mas deixem os pensamentos passarem. Não se apeguem a nenhum. Enquanto vocês têm a atenção na respiração. Se a atenção se desviar da respiração e se prender a algum pensamento, gentilmente você traga novamente a atenção para a respiração. Podem abrir os olhos. É fácil focar a atenção na respiração. 1 minuto. O pensamento vai embora. A mente pega o nosso pensamento e a gente ou vai para o passado, a gente vai para o futuro, ou vai para alguma coisa que precisa fazer. Mas percebam, você não é a mente, você não é o pensamento, você é aquele que está observando o pensamento passar. A mente, ela é uma tela, mas você é a consciência que observa essa tela. E com treino e técnica, com o tempo, você percebe o pensamento, você troca o pensamento, você escolhe o pensamento e você faz uma mudança chave na vida. Nunca mais ser dominado pela sua mente, mas começar a dominar o que passa na sua mente. E o que é mais importante? A mente, ela está presa ou ao passado ou ao futuro. Para ela funcionar com a atenção plena no estado de presença aqui e agora, é necessário muito treino. Nós só existimos no momento presente, nós só respiramos no momento presente.
Ninguém respira um minuto antes nem um minuto depois. Você só respira no presente. Mas a sua mente, ela vive ou presa a pensamentos do passado ou focada em eventos futuros. Ou então nós começamos a discutir pelo também que não aconteceu, porque ela vive no e se. E se isso acontecer? E se não existe? E se são possibilidades, que geralmente não acontece. Nessa mente desordenada, funciona uma estrutura que nós chamamos ego. O nosso ego, a nossa estrutura que identifica a nossa vida na matéria, ela funciona basicamente pela nossa mente, essa mente desordenada. A nossa consciência divina, não diria nem divina, a nossa consciência no estado de presença, ela só funciona, ela só tem existência no presente. Então, muitos de nós vivem uma vida 50, 60, 70, 80 anos vivendo o que não existe. Porque o passado já foi, ele não tem existência. O futuro não aconteceu, também não tem existência. E nós passamos a maior parte da nossa vida num tempo que não existe, sem estado de presença. E é por isso que os orientais dizem que nós vivemos no mundo de Maia, no mundo da ilusão, no mundo do pensamento. E geralmente de um pensamento repetitivo e automático. Porque é como o ego funciona. O ego é a nossa estrutura de identificação com a vida na matéria. Nós temos duas forças que contrastam para o nosso processo evolutivo. A nossa consciência superior divina e o nosso ego. O ego, ele se identifica com tudo aquilo que diz respeito na matéria. Se identifica com o fato de você ser homem, ser mulher, de você viver num país, ter uma nacionalidade, ter um time de futebol, ter um político preferido, ter uma posição social, tudo aquilo que te identifica com a sua identidade, com a sua personalidade. É uma estrutura que nos prende. Ele tem origem lá no nosso instinto de conservação. Então, se hoje nós estamos aqui, nós devemos muito ao nosso ego. Ele é uma estrutura importante na nossa vida. Só que como ele tem a origem lá no instinto de sobrevivência, ele funciona à base de uma emoção que todos nós temos, que é o medo. O medo, ele faz com que a gente preste atenção naquilo que nos coloca em perigo. Então, você ter medo diante de um animal que pode te comer lá no tempo das cavernas faz sentido. E ele aciona em você, em todos nós, um mecanismo ou de enfrentamento ou de fuga. Essa é a função do ego. E ele veio sendo elaborado pelos muitos reinos da natureza, e quando nós estamos na humanidade, ele é a nossa força predominante. Só que nós evoluímos. E nesse estado de evolução, a nossa consciência hoje, ela precisa falar mais alto que o ego. A nossa consciência é a nossa força de evolução. É onde estão os nossos valores, é onde estão as leis universais, é onde está aquela força que nos impulsiona para o crescimento, para o movimento, para a evolução. Então, nós temos essas forças funcionando no nosso psiquismo. Quando a gente se alinha à nossa consciência, é aquele impulso que vem da alma, que nos movimenta para o amor, para o crescimento e para a evolução. A nossa consciência, ela está fundamentada na lei universal do amor, da confiança plena. Quem aqui vive esse estado de confiança absoluta na vida e nos desígnios de Deus? Agora, quem aqui vive com base no medo do que pode vir a acontecer? A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de viver, medo de morrer, medo de amar, medo de não dar certo, medo de não dar conta, medo de fracassar, medo do que os outros vão pensar. É uma série de medos. Mas nós temos dentro de nós a força necessária para confrontar cada um deles. Porque a maior parte desses medos, eles são ou imaginários, ou eles são com base de memórias, de histórias que nós vivemos. Mas a gente precisa olhar para isso com a luz da consciência. Porque essa mudança de chave de consciência, para que a gente assuma a nossa divindade aqui na Terra, é uma mudança, é uma transcendência, em que a gente sai de viver com base no medo e passa a desenvolver
absoluta confiança nos desígnios da vida. Mas como a gente pode fazer isso? De que forma a gente pode fazer isso? Só existe uma. Quando a gente passa a desenvolver um relacionamento de intimidade e de confiança absoluta com a fonte universal da vida. Vocês podem dar a ela o nome que vocês quiserem. Deus, grande mistério, Pai, Mãe divinos. Mas o fato é que todos nós estamos ligados e somos parte dessa força universal. Eu gosto muito de uma frase que os budistas trazem, que eles dizem assim: não há nada fora de Deus. Não há nada fora de Deus. Só que essa estrutura de ego, que é a nossa estrutura que identifica com a nossa vida na matéria, nos dá a sensação, a ilusão de uma separação. Porque ele é a nossa identidade. Mas nós não somos a nossa identidade. A nossa identidade, ela é formada pela experiência que nós estamos vivendo hoje. Eu, Daniele, sou mulher, já fui advogada, hoje sou terapeuta, mãe de 2 homens. Isso é a minha experiência aqui. Mas eu não sou essa identidade. Eu estou essa identidade. Eu não sou mãe desses 2 meninos. Eu estou mãe desses 2 meninos. Mas essa força, essa estrutura que nos identifica, nos faz achar que essa é a nossa realidade. E nós passamos a acreditar assim, e brigamos com unhas e dentes pela nossa opinião, pela nossa identificação, pela nossa posição, pelos nossos bens. A gente briga por uma série de coisas que vão ficar por aqui, porque essa identidade vai ficar por aqui. Eu gosto muito da comparação da vida com um jogo de videogame. Eu não sou muito boa nisso não, mas os meus filhos brincavam bastante. Eu sou da época que a gente brincava descalço na rua. Nem sabia o que era videogame. Bom, mas o jogo de videogame, você está ali. Você tem uma vida, né? Você ganha habilidades, você passa por experiências e cada vez você vai ganhando mais habilidades e essas experiências vão se dificultando. E aí, se você morre, você volta ao estado inicial. Uma nova vida, mais ou menos com as habilidades onde você deixou para novas experiências e novos desafios. Só que você não é o jogador. Você não é aquela figurinha que você escolheu para jogar o jogo. Você é aquele que está ali, escolhendo a figurinha, escolhendo o jogo. Você é a consciência. Não é o jogador que está ali jogando. Não é aquele bonequinho. Aquele bonequinho é o nosso ego. Aquele bonequinho é a nossa personalidade. Mas a consciência que está experienciando aquilo ali é a nossa realidade. Nós somos essa consciência. E essa consciência, ela é dotada de muitos potenciais que precisam de um corpo material para se expressar na matéria. O nosso corpo, essa tecnologia humana, ela é fundamental, porque sem ela nós não temos consciência de quem somos ainda no estado evolutivo que nós estamos. É através do nosso corpo que nós experienciamos sensações, sentimentos, crenças, pensamentos, que nós vamos desenvolvendo discernimentos, que nós vamos desenvolvendo habilidades. E o nosso corpo conversa conosco através dessas sensações. E muitas vezes nós passamos despercebidos das sensações que nós estamos tendo. E a nossa alma está ali falando. Nós temos emoções e sentimentos que às vezes a gente não sabe nem dar nome. A gente sente e não sabe o que está sentindo. Mas cada emoção, cada sentimento é a expressão do que está na nossa alma. Não existe emoção errada, não existe sentimento errado. Porque está expressando alguma coisa, dando sentido e direção. Sentimento dá sentido, dá direção quando você entende o que ele quer dizer. A sua angústia quer falar alguma coisa, a sua tristeza está falando alguma coisa, a sua raiva está falando alguma coisa, a sua frustração está falando alguma coisa. E a gente passa batido, vai por comprimido, para parar de sentir essas coisas que a gente não está querendo entrar em contato. Só que se você não entra em contato, você está deixando de fazer o trabalho mais importante da sua vida, que é tomar consciência do que está acontecendo em si. Porque são instrumentos de percepção de quem nós somos. A nossa mente, a nossa inteligência mental,
onde os pensamentos e as crenças funcionam. E a gente precisa entender que todos nós aqui somos movidos a crenças. Crenças são programas, são filtros pelos quais as nossas experiências e as nossas escolhas passam. É a forma como a gente interpreta a vida. E a forma como a gente interpreta pode ser modificada a qualquer momento. Mas para que a gente perceba que essa forma de interpretação está nos fazendo mal, a gente tem que ter noção do que a gente está sentindo, porque o corpo fala. Então nós precisamos aprender a interpretar sensações, sentimentos, percepções, a linguagem da alma. E para isso nós temos um desafio maravilhoso, que é a convivência uns com os outros, né? Coisa fácil, né? Conviver com os outros, fala sério. Quanto mais problema de convivência você possui, significa que menos consciência você tem de si mesmo. Significa o quê? Que menos consciência você tem de si mesmo. Porque na reatividade é o impulso da reação muito mais de instinto do que de consciência. Né? Aquilo que a gente faz no automático. E o que geralmente a gente faz na nossa convivência com as pessoas que fazem aflorar emoções que nós não queremos entrar em contato? A gente aponta, julga e retira da nossa vida. Só que a pessoa, ainda que teste a nossa paciência, ainda que seja um desafio para a nossa vida, se ela chegou, foi o nosso inconsciente que atraiu. E se foi o nosso inconsciente que atraiu, é porque nós precisamos entrar em contato com alguma coisa. A intolerância é nossa, a raiva é nossa, a inveja é nossa, o egoísmo é nosso, o orgulho é nosso. E o outro é apenas o gatilho que faz aflorar em mim o que eu preciso trabalhar em mim. Então, o outro, na verdade, seja uma pessoa fácil ou difícil, é a pessoa certa, que está ali fazendo eu exercer o desenvolvimento das minhas habilidades emocionais. Porque isso é parte da inteligência emocional que eu preciso desenvolver. O caminho do autoconhecimento, ou seja, de você tomar consciência de quem você é o caminho que vai te levar ao autodomínio, à autoconsciência, à consciência divina. Então, nós estamos lá, imagine um edifício de 10 andares, e que o 10º andar é a iluminação, é a consciência divina, é a transcendência do ego. Todas essas emoções, medo, tristeza, raiva, frustração, mágoa, ressentimento, emoções humanas, todos nós sentimos. E nós não temos que negar o que nós estamos sentindo. Nós temos que compreender o porquê estamos sentindo e para onde isso vai nos levar dentro de uma cadeia de evolução, de conhecimento de si mesmo. Se eu estou frustrado por algum motivo, eu tenho que perceber qual foi a expectativa que eu criei e que ela não se realizou, e que eu me frustrei, e que eu fiquei com raiva, porque frustração dá raiva. E aí eu pego e projeto isso noutra pessoa, porque eu acho que ele tinha que agir de uma determinada forma. E aí eu preciso entender, desenvolvendo a minha habilidade, que o outro não é obrigado de forma alguma a atender às expectativas que eu criei. Porque se fui eu que criei, a expectativa é minha. O outro não tem a obrigação de atender. Isso é o desenvolvimento de uma habilidade emocional. Mas a gente fica no raso da experiência. O outro me frustrou, eu fico com raiva, brigo, não quero saber, tiro da minha vida. Ok, você não fez o seu belo trabalho. Um outro, vestido de outra forma, vai chegar para você e vai trazer a mesma experiência. Porque naquele jogo de videogame, esta é a sua fase. Esta é a habilidade que você precisa desenvolver. E a vida vai trazer as experiências necessárias para a gente desenvolver a nossa tecnologia humana. A posse de nós mesmos, da nossa instrumentalidade, o domínio do nosso corpo, o domínio das nossas emoções, o domínio da nossa mente, o domínio espiritual. Qual é o objetivo da encarnação? Não é o espírito dominar a matéria? E quantos de nós ainda somos dominados pela nossa matéria?
A gente não domina o corpo, a gente não domina as emoções, a gente não domina a mente. E esse é o convite que a vida, nesse momento, está nos intimando a fazer. O conhecimento que nos traz esse autodomínio. Nós tivemos uma pessoa aqui conosco há 2000 anos atrás que foi um exemplo dessa consciência desperta, vivendo uma vida na Terra em que ele dominava 100% a tecnologia humana. Caminhava sobre as águas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes. Isso não era mágica, isso era consciência. Consciência de quem ele era, consciência do poder que detinha, consciência de como as leis universais funcionam, consciência de como manipula a matéria. Não era mágica. E ele deixou bem claro, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Só que a gente fica achando que isso é retórica. Isso não é retórica. A física quântica, a neurociência, hoje mostra que essa é uma possibilidade para cada um de nós. No Oriente, nós tivemos pessoas que não chegavam a multiplicar pães, mas criavam, de repente, com a manipulação da matéria, uma maçã e davam para você comer. Sai Baba fazia isso. Qual era a diferença dele para a gente? Uma consciência desperta. Uma consciência divina, vivendo uma vida no corpo e dizendo, é possível isso acontecer. Quantos exemplos nós temos na história da humanidade com registros de pessoas que conseguiam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, registrados. Um dos mais conhecidos foi Santo Antônio de Pádua, que ele estava em um determinado lugar pregando, soube que o pai dele estava sendo condenado em outro lugar, e ele tem registro de ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é o dom da ubiquidade, porque para quem domina a própria consciência divina e as leis da matéria, você apenas irradia a dimensão da sua alma para um outro lugar e se projeta para esse lugar. Quantas histórias nós temos no tempo da Guerra Fria, em que a espionagem era feita por projeção astral? A pessoa num determinado lugar se projetava e ia lá fuxicar os arquivos do país inimigo para colher dados. Nós somos perigosos, né? A gente utiliza a tecnologia humana dessa forma. Eu fico imaginando se essa possibilidade fosse um fato para todos nós, não haveria mais paz nos casamentos, né? Imagina. Os homens e as mulheres ciumentas de hoje em dia. Tudo fazendo projeção astral para saber onde é que o outro está. E é por isso que nós precisamos transcender o nosso ego. Porque o ego nos prende ainda à pequenez da vida, ao limitado da vida. Mas se nós tivermos conhecimento de como essa instrumentalidade funciona em nós, e esse é um trabalho que o autoconhecimento nos proporciona, a gente consegue transcender a isso. Jesus vem nos trazer o caminho. Quando você pega, por exemplo, o Sermão da Montanha, ele está ali nos mostrando o beabá de como a gente transcende o ego, tomando consciência do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa dificuldade de ceder. Mas ele exemplificou cada um dos ensinamentos que ele deu. Ele dizia claramente, não julgueis, não julgueis, não julgueis, porque julgamento é ego. Toda vez que a gente julga ou critica alguém, o nosso ego passou à frente da nossa consciência. E com que facilidade a gente faz isso? Quem tem tempo de julgar, perde a chance de amar. Amar de verdade é você aceitar o outro do jeito que ele é. Quem de nós não quer ser 100% aceito da forma como nós somos? Todos nós. Ninguém gosta da crítica, do julgamento do outro. Porque imbuído nesse julgamento está assim, eu não aceito você do jeito que é. Eu não gosto de você do jeito que você é. E o que é aceitação, senão você reconhecer o jeito que o outro é e conceder a ele o direito de ser exatamente do jeito que ele é, porque é escolha. Você pode até escolher se deseja continuar perto dessa pessoa ou não, mas a chave da mudança é uma chave interna. A gente não pode mudar ninguém, a gente só pode mudar a si mesmo, a gente só tem o poder de mudar a si mesmo, desenvolvendo as nossas habilidades emocionais.
Se para mim o outro é difícil de conviver, eu preciso trabalhar minha paciência, eu preciso trabalhar minha tolerância. Talvez eu precise trabalhar mais o meu autorrespeito e estabelecer limites nas relações, mas de uma forma firme, não agressiva, não crítica. São habilidades que nós precisamos aprender a desenvolver para bem viver com as pessoas, para conviver bem uns com os outros. Amar não significa aceitar tudo que vem do outro, mas, sem dúvida alguma, significa aceitar o outro da forma como ele é. E Jesus nos deu muitos exemplos assim. Ele pegava os marginalizados da sociedade, os criticados, os julgados, e ele falava, vem comigo, é você que eu quero comigo. E ensinava aos seus discípulos o desenvolvimento das habilidades emocionais da convivência. Porque quem pega os evangelhos e vê ali as histórias, os espíritos eram bem, os discípulos, perdão, eram ainda pessoas muito egóicas, muito na identificação, no julgamento. E nós precisamos aprender a transcender esse julgamento, a olhar as pessoas com aceitação, com entendimento, com compaixão. Nessa escala evolutiva, não existem pessoas que estejam fora do amor divino. Por mais difícil que seja a gente enxergar o divino em alguém, às vezes, ele existe e ele está lá. E que ainda que esteja no momento de completa inconsciência, a compaixão nos diz que nós já estivemos nesse lugar também, em algum momento da nossa história. Se nós hoje estamos no nosso melhor momento evolutivo, nós não podemos apagar uma história de passado, de muitas guerras, de muitas dores, de muito sofrimento, de muito orgulho, de muito egoísmo. E sabendo disso, isso deve nos dar uma nota de compaixão para entender aquele ser difícil que nesse momento testa a nossa paciência, o nosso limite, a nossa tolerância, o nosso amor. Porque o que adianta nós estarmos aqui sabendo que estamos num grande momento de transição planetária, em que a frequência vibratória é determinante na nossa evolução, se a gente não acende a luz do amor e da compaixão em nós mesmos? O amor é a energia de mais alta potência. E nós precisamos desenvolver essa potência amorosa primeiramente por nós. E nós só conseguimos reconhecer esse amor por nós quando nós nos ligamos à fonte, a Deus, a fonte criadora de tudo que existe. Porque é essa fonte que precisa nos alimentar. E é esse relacionamento que nós precisamos criar. Deus, Ele está em tudo. Não há nada fora de Deus. Então, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em todos nós, Ele está na natureza, Ele está em cada espécie que Ele criou. Porque tudo o que existe é divino. E a consciência divina nos diz que nós somos seres divinos e onde eu piso é solo sagrado. Essa nos dá a consciência de dignidade de ser. Nós somos seres dignos e precisamos viver com essa dignidade. Nós somos seres amados, que estamos aqui para aprender a amar e a entender que o caminho do início ao final é uma trajetória de amor. Mas como nos diz a física quântica, se eu não dou atenção a algo, aquilo não existe para a minha vida. Se eu só dou atenção para a minha sombra, o que para mim é negativo, eu não potencializo o meu lado luz. E como a minha medida de mundo é a medida que eu tenho para oferecer ao outro, se eu ainda não reconheço em mim esse amor e essa divindade, eu tenho muita dificuldade de reconhecer isso no outro. Então esse caminho de aprendizado, ele é um caminho sempre para dentro. Por isso que Jesus falava, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não vem com a aparência exterior. O reino de Deus é uma consciência. É um estado de consciência a ser alcançado. E a gente só consegue alcançar esse estado de consciência se a gente começar a viajar para dentro. Para dentro de nós. Para quem nós somos. Para as nossas experiências que fazem aflorar
a nossa dor e o nosso amor. A dor a gente trata e o amor a gente potencializa. Tudo aquilo que nos faz sofrer significa que em algum nível eu não estou compreendendo o sentido da vida, que está me trazendo uma experiência para eu sublimar em mim alguma inteligência, alguma habilidade, alguma competência. Toda dor é identificação com ela. Toda dor nasce de algum apelo. E a interpretação. E a interpretação a gente muda. A gente alinha. Alinha ouvindo a nossa alma, ouvindo o nosso mundo interno, aprendendo a consultar o nosso eu superior, que é Deus em nós. Se nós temos o nosso ego, que a psicologia transpessoal chama de eu inferior, nós também temos o nosso eu divino, que ela chama de eu superior. São as duas forças de contrastes no nosso caminho evolutivo. O ego, a gente tem muita intimidade. É a nossa identidade. Agora, o nosso eu superior, a gente precisa desenvolver essa identidade, esse relacionamento, essa intimidade, para vivermos tranquilos no mundo. No mundo em que tudo é energia, energia conversa com energia, energia chama a energia. David Bohm, que foi um grande físico quântico, ele disse que energia e informação é a mesma coisa. Informação é aquilo que vem dar forma à energia, mas no universo tudo é energia. Nós somos um campo de energia. Nós temos uma identidade vibratória. E essa identidade vibratória que somos nós, um campo de energia, conversa com todo o universo. Quem nós somos? O que nós pensamos, sentimos, vibramos, intencionamos, desejamos, escondemos, ocultamos, tudo isso. Tudo isso forma uma frequência. E essa frequência conversa com o universo, que é pura frequência. E é essa frequência que atrai situações e pessoas para a nossa vida. Então, quando a gente entende essa mecânica, a gente entende que tudo que está na nossa vida hoje está por algum motivo. Tem sentido e tem significado. E nós precisamos buscar esse sentido e esse significado. E é aí que a nossa inteligência espiritual entra. A nossa inteligência espiritual, e a inteligência espiritual hoje é estudada nas universidades como uma inteligência, assim como a inteligência emocional foi na década de 90, ela possui habilidades e competências a serem desenvolvidas. Mas a pergunta que ativa a inteligência espiritual na nossa vida é o para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Porque a inteligência espiritual, ela nos dá sentido e significado para cada uma de nossas experiências. Tudo que está na sua vida está porque tem uma função. Nada está errado. E essa função é trazer você para o seu melhor. Essa função é trazer você para o desenvolvimento das suas habilidades emocionais, mentais, físicas e espirituais. Essas habilidades é que nos deixam prontos para viver qualquer experiência da vida. E quando nós entendemos que nós somos frequência e que nós podemos trabalhar essa frequência, nós começamos a fazer escolhas melhores para a nossa vida. Eu tiro da minha vida o que não me dá uma boa frequência e eu trago para a minha vida o que me traz uma boa frequência. O que eu assisto, o que eu leio, o que eu falo, o que eu ouço, tudo isso é elemento energético. Tudo isso é responsável por estabelecer em mim uma frequência energética. E a nossa bússola interna de segurança nesse mundo de transição planetária, vivenciando um aparente caos, é a nossa inteligência espiritual. É a gente entender que a gente pode ir para um lado, pode ir para o outro, a gente pode envergar, mas a gente não quebra. A gente precisa aprender a fazer o nosso centramento.
centrados em nós mesmos, alinhados à nossa energia, nós fazemos um movimento de encontro ao Criador, a fonte suprema de todo amor e de toda sabedoria, que somos nós, porque o nosso eu superior é a nossa parcela divina em contato permanente e direto com a unidade divina, que é Deus. Esse é o estado de alma que Jesus dizia já possuir. Eu e o Pai somos um. Quem transcende ao ego, quem consegue perceber que o ego é aquela estrutura que nos dá uma ilusão de separação, mas que nós nunca estivemos separados do nosso Pai Celestial, quem consegue transcender passa a viver nesse estado de consciência. Eu e o Pai somos um. Quando eu alinho quem eu sou a Deus, eu passo a ser uma consciência divina, criadora da minha realidade. Porque nós criamos a nossa realidade na inconsciência. Nós estamos o tempo todo criando, só que chamamos isso de karma. E a gente acha que o karma é uma consequência de algo como se fosse automático. Não. O karma significa que nós precisamos aprender com uma determinada experiência a fazer diferente, a agir diferente. É aquele estágio do joguinho de videogame que a gente empacou e não consegue sair do lugar. Enquanto a gente não aprende a fazer diferente, a gente fica empacado vivendo as mesmas experiências. E isso traz memória celular. Isso traz formas de pensar repetitivas que se materializam na nossa mente através de circuitos de pensamentos repetitivos, formando cadeias neuronais repetitivas, porque nós somos um ser interligado. Ainda que a gente pense assim, eu tenho um espírito, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. E esse espírito está vivendo neste corpo, neste exato momento, com toda essa instrumentalidade. E eu preciso aprender, através dessa instrumentalidade, meu corpo, a desenvolver as minhas habilidades. Esse é o objetivo da vida aqui. Que a gente assuma a nossa divindade. Que a gente chame para si as rédeas da nossa vida. E o poder de modificar qualquer situação que nos esteja fazendo mal. Alinhando as leis universais. Porque a gente faz isso com muita facilidade alinhando ao ego, né? A gente descarta o que nos faz mal, a gente julga o que nos faz mal, a gente aponta o que nos faz mal, a gente discrimina. Esse caminho a gente está vivendo há milênios. Agora é o momento da gente experimentar o novo. O caminho do medo, do julgamento, do ego, a gente já sabe. Agora a gente precisa alinhar essa estrutura de criação e poder, que é o nosso ego, a nossa consciência divina, para criarmos novas realidades, para restaurarmos uma terra que precisa viver pela compaixão, pela fraternidade, pelo compartilhar, pela generosidade e abundância que existe nesse planeta, mas que não é compartilhada porque nós ainda somos muito ego, muito egoístas, muito orgulhosos. E aí a gente quer para si e tem muita dificuldade de compartilhar com o outro. Mas essa é a mudança de chave que nós precisamos fazer nesse momento. O despertar da consciência divina é transcender a tudo aquilo que nos prende à dor e ao sofrimento, que nos separa de Deus, que nos separa da divindade, que nos separa uns dos outros. E entendermos que nesse caminho a gente não vai ter um futuro. Pelo menos não mais aqui. Porque essa nova era, essa nova consciência que está chegando é um caminho do amor. É um caminho em que eu e o Pai somos um, mas eu e você também somos um. É um caminho em que eu compartilho o que eu tenho com o outro. É um caminho em que generosamente eu cedo para o outro. Se alguém te pedir que ande com ele 1 milha, ande com ele 2.000. Se alguém te pedir a capa, cede também a túnica. Saia do seu egoísmo. Saia do melhor para si. E aprenda a compartilhar aquilo que você tem. Eu não sei para onde nós caminhamos, acho que ninguém tem essa resposta. Mas, do jeito que a coisa anda, daqui a pouco estaremos em tribo, aprendendo a fazer escambo novamente. E quem sabe, sim, a gente aprenda a compartilhar aquilo que a gente tem.
eu acredito que a gente tenha modificado as linhas do tempo no sentido de Armagedon. Não acredito que a gente vai viver isso. Mas aconteça o que acontecer, nós precisamos estar despertos na nossa consciência para estarmos no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo. Porque nós somos frequência, nós somos informação. E as informações, elas estão no campo quântico. Tudo já está no campo quântico, nesse mundo de possibilidades. E nós vamos criando realidades a partir de nossas escolhas. Então, nada está determinado. Mas nós precisamos, nesse momento, acender e potencializar a nossa luz. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que há 2000 anos vem sendo fomentado dentro da gente, para que a gente se torne aquilo que a gente quer que o mundo se torne. Eu não posso ficar esperando a transformação do outro. Eu preciso transformar a mim mesma. Sabendo que quando eu transformo a mim mesma, eu viro um foco de luz. E a minha luz interior tem a capacidade de disparar processos nas outras pessoas. Isso é consciência divina. Isso é você entender o sentido da vida. Cada vez que eu ajo em conformidade com aquilo que eu acredito, eu estou plasmando no campo quântico uma determinada ação, que dentro de um emaranhado energético vai disparando ações e reações em torno. Mas quando eu ajo em desacordo com essas mesmas leis, eu também disparo esses mesmos processos. Então temos a consciência de que nós somos divinos, que nós somos energia, que trabalhamos frequência, que essa é a nossa realidade, nos dá uma consciência maior para cada uma das nossas ações no nosso dia a dia. No olhar que eu dou para uma outra pessoa, numa resposta gentil que eu posso dar a uma outra pessoa, num abraço fraterno para alguém que está precisando. Eu não preciso de grandes feitos. São os pequenos feitos que cada um de nós, a partir desse momento, pode dar a esse mundo. Gaia, a Mãe Terra, espera por isso. Ela é uma consciência viva que responde à nossa energia. Porque tudo no universo é energia. Todos nós estamos dentro de um emaranhado quântico. Todos nós temos uma identidade vibratória que conversa com o universo inteiro. Não existe separação. Ela é uma ilusão. Mas o conhecimento, ele nos traz responsabilidade. E nós podemos fazer diferentes a partir de agora. Essa é a consciência divina. Eu não preciso ser perfeito e nem ser um ser iluminado para agir com consciência no meu dia a dia. Basta eu ser coerente com o conhecimento que eu já detenho. E esse conhecimento está conosco há muito tempo. De todas as formas, em todas as tradições espirituais. Mas a gente pode ficar com o básico. Com o básico. Não faça o outro que eu não gostaria que fosse feito com você. Isso serve para o ser mais inconsciente, ao espírito mais iluminado. Porque é a medida de cada um. É a medida do conhecimento de cada um. Se eu não gosto de mentira, não minta. Se eu não gosto de falsidade, seja verdadeiro. Se eu gosto de ser uma pessoa amorosa e calorosa com o outro, haja dessa forma. Faça com o outro o que gostaria que fosse feito com você. Essa é uma medida que serve para todo mundo. E você já vai estar trabalhando em você essa consciência divina. A gente não precisa de grandes feitos. Agora, claro, aquele que tem mais conhecimento também tem mais responsabilidade. Porque o conhecimento traz essa responsabilidade. E na medida em que você traz mais conhecimento e tem mais consciência e age de uma forma coerente, mais livre-arbítrio você tem para modelar a sua vida de acordo com o seu conhecimento. Então, conhecimento é bom para quem busca. A coerência energética entre o que pensa, o que sente, o que fala, ela é bom para quem age assim. Porque é a nossa identidade vibratória. Jesus, ele foi um grande exemplo e ainda é um grande exemplo para cada um de nós. E ele deixava muito claro, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais
lhe será acrescentado. Busque o reino de Deus. Esse reino de Deus é um estado de consciência interna. É você ter consciência da sua instrumentalidade e aprender a lidar com o seu ego, com sua consciência e com esse jogo de dualidade que forma a nossa realidade aqui na Terra. Todos nós somos luz e sombra. Todos nós temos a mesma capacidade de amar e de odiar. Porque isso nos torna humanos. Agora, aquilo que você potencializa na sua vida que vai se tornar a sua realidade. Eu olho para minha sombra, acolho, transformo, faço ela deixar de ser uma pedra de tropeço para virar uma força na minha vida. E olho para o meu lado luz e potencializo cada vez mais. Esse é o trabalho que nos compete. É para isso que nós estamos aqui, vivendo essa experiência. E nós temos exemplos de sobra de como agir assim. A ciência hoje nos dá base para agirmos assim, com ciência mesmo, a partir do que está sendo descoberto a cada dia mesmo. O poder da gente modificar as nossas células através do pensamento. Isso é maravilhoso. Imagina o poder mental desse jeito. E a gente fica usando o poder mental para falar besteira, para fazer besteira. É assumirmos a nossa condução da vida com a consciência divina, com a consciência das leis universais que também estão disponíveis para a gente entender como funciona e vivermos de acordo com a coerência que a ciência hoje nos mostra. Nós somos muito. Nós somos seres grandiosos. Nós não somos pouca coisa. A gente precisa tirar o medo e a culpa que ficou impressa como um ranço e assumirmos a nossa grandeza diante do universo. Nós temos um poder criador fantástico e podemos potencializar isso através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. O pensamento dá direção, o sentimento dá o combustível. E isso forma o nosso todo. Só que esse combustível, chamado emoção e sentimento, precisa ser compreendido. A gente nega o que a gente não gosta. Isso não é solução. A gente precisa olhar para cada uma das nossas emoções e entender o que ela quer nos dizer, o sentido que ela está apontando para a nossa vida. E precisamos direcionar os nossos pensamentos alinhados à nossa consciência do que é bom para cada um de nós, mas do que é bom para o todo também. Esse é um senso de responsabilidade. O universo, ele nos mostra a interdependência que existe entre todos os planetas, entre todos os sistemas, entre todos os universos e entre todos os seres da criação. Está no Livro dos Espíritos. É uma das respostas que eu considero mais bonitas, quando fala que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Esse é o nosso processo evolutivo. Tudo se encadeia e essa interdependência faz parte da nossa realidade. Nós precisamos uns dos outros para tomar consciência de quem nós somos. Nós precisamos uns dos outros para desenvolver as nossas habilidades e nos tornarmos cada vez mais seres divinos. Eu gostaria muito de fazer hoje uma experiência com vocês, dentro dessa tecnologia humana, de justamente utilizarmos os recursos que nós possuímos para trabalharmos a nossa frequência, o nosso equilíbrio, o nosso estado de unidade com o divino, entre o céu e a terra. Então eu vou pedir a vocês que nesse momento se sentem de uma forma confortável. Pode ser, pode apagar. Feche os olhos. Entre em contato com a sua respiração. Inspire o ar pelo nariz. Prende o ar em 4 tempos. Depois solta todo o ar pela boca. Mais uma vez. Inspire o ar pelo nariz. Prende o ar em 4 tempos. Depois solta todo o ar pela boca. Procure perceber se há algum ponto de tensão em seu corpo. Se houver, leve a respiração até ele, desfazendo.
agora visualize um ponto de luz bem no centro do seu peito. Se esse ponto de luz estiver fraquinho, leve a respiração até ele, inspirando profundamente e ativando cada vez mais esse centro de luz em seu peito. Agora leve esse ponto de luz pela sua coluna vertebral, descendo, 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 saindo pela sola dos seus pés, indo ao encontro do centro da Terra, do centro da Mãe Terra. Vai descendo, descendo, descendo. E quando chegar ao centro da Terra, como uma raiz, enraize-se num grande cristal. Se puder, visualize, dê uma cor para esse cristal. E em unidade com a Mãe Terra, sinta a vitalidade que nesse momento ela traz para o seu corpo. Deixe com ela as suas tensões, as suas tristezas, as suas angústias. A Mãe Terra é uma mãe. Ela acolhe, ela briga, ela transmuta. Sinta a vitalidade da Mãe Terra como uma seiva, nutrindo você nesse momento. Traga novamente a atenção para o centro do seu peito, para esse ponto de luz. E agora vá subindo pela sua coluna vertebral, subindo. Sinta saindo pelo topo de sua cabeça, pelo seu chakra coronário e vá em direção aos céus. Subindo, 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 até se encontrar com uma linda estrela, que é o seu eu superior, o seu eu divino. E ao unir-se a ele, uma cascata de luz recai sobre você, banhando você de pura luz. Sinta essa luz impregnar o seu corpo, lavando a sua alma de todas as dores, todas as tristezas, todos os medos. Novamente, traga a sua atenção para o centro do seu peito e sinta que você agora se encontra unido ao Pai do Céu e à Mãe Terra. Você é esse ponto de luz no planeta. E a partir da respiração vai expandindo esse ponto de luz. Ele vai expandindo, expandindo, até você se perceber dentro de uma bolha de luz de proteção. Um globo de luz formado pela sua energia, unido a Deus Pai, a Deus Mãe, a fonte criadora da vida, que está em tudo que existe, que é você. Permaneça por alguns instantes em unidade, sentindo essa intimidade com essa energia que é você. Você é essa paz, você é esse amor, você é essa proteção, você é esse ser divino capaz de criar a sua realidade. E aconteça o que acontecer, você pode criar em você esse estado de conexão permanente, esse estado de paz permanente, essa certeza de unidade permanente. Você nunca esteve separado da fonte, porque você também é a própria fonte. Vós sois deuses. Nós somos seres divinos. E chegou a hora de brilhar, de trazer a nossa luz para esse mundo. E nesse sentimento de paz e tranquilidade, você vem retornando ao momento presente, no seu tempo, no seu ritmo, abrindo os seus olhos como quem abre uma janela.
Essa é uma pequena experiência de contato com essa dimensão interna criadora que somos nós. Nós somos esse poder de criação da nossa realidade. Não importa o caos lá fora. O importante é que aqui dentro esteja estabelecido a paz. E se ainda ela não é uma conquista permanente, ela pode começar a ocupar alguns instantes do nosso dia com esses momentos de conexão com a nossa realidade divina. Porque nós somos esses seres divinos, nós somos essa consciência criadora e nós estamos em permanente contato com a fonte. Conhecereis a verdade e a verdade nos fará livres. A verdade que nos torna livres, de fato, é tomarmos posse da nossa consciência divina, de quem somos nós. Nós somos esse ser, pura luz, puro amor, pura informação. E informação é conexão, é frequência. Nós podemos estabelecer essa frequência diária e, a partir dessa conexão com a nossa parte sábia, tomarmos as decisões necessárias na nossa vida. Não há nada fora de Deus. Boa noite. Hoje a gente vai fazer um encerramento diferente, tá? A gente pede a todos que se unam em pensamento e oração, que a Sônia vai fazer uma prece pelo momento que o mundo vive, para que a gente possa emanar paz, o fim dos conflitos, das guerras, de toda essa onda negativa que está pairando sobre a humanidade. Então, hoje vai ser uma prece para que todos se unam, tá? Bem, então vamos pedir primeiro, fazer um pedido à Nossa Senhora, que o coração de Maria, Mãe de Jesus, a luz azul do seu amor encontre eco no nosso planeta, envolvendo na suavidade balsâmica. Que Maria, Senhora dos Anjos, possa nesse momento, ela consagrado, ser sentida e recebida por todos que se encontram em sofrimento, encarnados e desencarnados. Aqueles que estão nas zonas assoladas por cataclismos, secas, inundações, guerras e fome. Os que estão nos presídios, manicômios, casas de saúde psiquiátricas, casas que abrigam excepcionais, nos leitos de dor nos hospitais. Os que se encontram nas capelas mortuárias, encarnados ou desencarnados, vivenciando a dor da separação. Que nesse momento todos recebam a força, a coragem e o estímulo de que necessitam para operarem as transformações íntimas que os habilitarão às mudanças externas, trazendo mais luz às suas vidas. Então agora, juntos, vamos rezar um Pai Nosso, mentalizando todos os lugares que precisam de ajuda, todos os lugares que precisam de muita oração, que sejam abençoados, que sejam realmente atendidos e que nossas orações cheguem até eles. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem infligido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Agradecemos a presença, ao silêncio respeitoso, e que possamos seguir os nossos lares na paz do Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. Amém.